Como as turminhas estão engajadas com a aprendizagem da linguagem? Oxe, demais, Ju, eles ficam super empolgados. Acho que eles contam um dia, quando chega segunda, ele fala, tia, hoje é dia de trilha. Isso mesmo, e eu fico na felicidade, porque dessa forma a aprendizagem começa a acontecer de maneira mais explícita, não é? Sim. E quando a gente canta a nossa música, hein? Ai, é só sucesso. É só sucesso. Então vamos lá, vamos cantar um pouquinho? Uau! Olha, eles estão aí, tia! Vamos cantar? Vamos cantar todo mundo junto? Vamos. E aí, Qual vai ser? Agora é hora de aprender sobre texto e gramática. Não sai daí pra ver. E aí, qual vai ser? Agora é hora de aprender sobre texto e gramática. Não sai daí pra ver. O que não falta é opção entre leitura e produção. Deixa a preguiça de lado e preste atenção. O que não falta é opção entre leitura e produção. Deixa a preguiça de lado e preste atenção. quinto ano! Que bom que você está aqui com a gente, porque nós vamos começar a estudar um pouquinho o nosso capítulo 3. Isso mesmo, e o capítulo 3 está recheado de informação. A começar pelo nome dele, Cenas em Cena. O que será que a gente vai falar na aula de hoje, hein, tia Radassa? E aí vai também depender, né, tia Ju, se é cenas em cena ou se é cena em cena junto, mas em cena junto. Será que a gente vai falar sobre filmes, cenas? Filmes, seriados, novelas, sobre o que será que nós iremos falar com essa turminha nesse capítulo? Boa pergunta. Bem, Vamos lá. Primeiro vamos imaginar uma coisa. Vocês já imaginaram como seria se o seu nominho, sim, o seu nome, fosse roubado de você? Como as pessoas passariam a te chamar? Ei, Sil, ei, fulano, olha aqui. Ei, menino, menina, presta atenção. Ei, criatura, estou falando com você. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Lá no livro de língua portuguesa, que é o nosso livro principal, que tia Radassa trabalha com vocês, nós temos um texto teatral sobre esse assunto. E é essa temática que a gente vai trabalhar durante esse capítulo. Combinado, meu povo? Então vamos todo mundo abrir o nosso livro lá na página 50, não é isso? Porque nós vamos fazer uma leitura compartilhada aqui juntos, para a gente compreender e analisar esse gênero textual que é de extrema importância, né? Para a nossa arte, para o teatro, para a novela, para os filmes e enfim, etc, etc. Então vamos lá? A começar pelo título. O nome roubado. Entre parênteses, numa delegacia, delegado na mesa, entra o investigador. Investigador. Seu delegado, tem um caso aí fora que eu não sei resolver. Nunca vi uma coisa dessas. Delegado, manda entrar. Investigador, entre parênteses, grita para fora. Psiu. Ô seu... Psiu. Homem humilde, entra, entre parênteses. Dá licença? Investigador, conta aí pro delegado. Delegado, qual é o caso? Homem, o caso, doutor, é que eu fui assaltado ali na esquina e roubaram meu nome. Delegado, roubaram o quê? Homem, o meu nome, doutor. Delegado, roubaram o seu nome. Homem, isso mesmo, seu delegado, e eu estou aqui para apresentar queixa. Delegado, como é o seu nome? Homem, eu não estou dizendo ao senhor que roubaram meu nome. Delegado, para o investigador. Manda dar uma busca aí pela rua pra gente pegar esse ladrão. Investigador, entre parênteses, saindo. Pois não, seu delegado. Delegado, o senhor tem certeza de que roubaram o seu nome? Homem, tenho, doutor. Quando eu saí de casa, eu estava com meu nome. Meu nome já estava usado, mas era de estimação. Foi um presente que minha mãe me deu no dia em que nasci. Delegado, se o senhor ouvir o seu nome, o senhor se lembra? O homem, certamente, doutor.
Delegado. É nome estrangeiro? Homem. Não, senhor. Artigo nacional mesmo. Delegado. Será que é Pedro, João, José, Roberto, Paulo? Homem. Nenhum desses, doutor. Delegado. Vai ser difícil descobrir. Investigador, entre parênteses, chega trazendo o ladrão. Peguei o ladrão ali na esquina. Homem. Reconhecendo. Foi ele que roubou meu nome. Quero meu nome de volta. Delegado, calma, entre parênteses, para o ladrão. Como é o seu nome? Ladrão. Jorge. Homem, entre parênteses, exultante. Jorge, esse é o meu nome. Eu quero meu nome de volta. Delegado. Devolva o nome dele já. Ladrão, está bem, pode ficar com seu nome. Homem. Obrigado, seu delegado. Qualquer coisa que o senhor precisar, pode me chamar. Meu nome é Jorge. Passe bem, seu delegado. Entre parênteses, saia. Delegado, entre parênteses, para o ladrão. Agora vamos conversar. Nome todo? Ladrão. Mão de cabrito. Delegado, perguntei o nome. Ladrão. Eu não tenho nome, doutor. Delegado, quando você chegou aqui, você não disse que se chamava Jorge? Ladrão. É que eu tinha roubado aquele nome pra mim, mas o senhor mandou devolver. Nossa, pessoal, muito interessante. E eu gostaria que vocês observassem a forma como a gente leu esse texto teatral para vocês. Vocês sabem por que a gente quis destacar tanto o nome dos personagens quanto o que estava entre parênteses? Porque isso faz total diferença para que a gente consiga identificar como um texto teatral. Isso mesmo. Quando o ator, a atriz, seja de cinema, de novela, de filme, de seriado ou do teatro que vai apresentar aquela peça para a gente assistir, todos eles precisam seguir uma organização, uma estruturação daquela história. E aquela história escrita é organizada dessa forma, com o título e com muitas informações do narrador, entre parênteses, para orientar os atores. Então, em muitos momentos, vocês viram, né, na leitura que a gente acabou de fazer junto, que entre parênteses tinha uma indicação. Sai da sala, entra da sala, fala olhando para o ladrão, fala olhando para o delegado, se direciona para a porta. Então, essas informações que estão entre parênteses são a forma como os atores irão agir no momento da cena, não é isso mesmo, Thiago? Sim, tia Ju. E o que vem na frente, que é o nome do personagem, indica que em seguida vai vir o que o personagem vai falar. Então, todas as vezes que a gente perceber que esse texto vem com o nome bem destacado na frente, no início do parágrafo, e que em seguida vem a fala desse personagem, você já sabe que é um texto teatral. Quando vem também, entre aspas, como esse personagem vai agir ou reagir, ou mesmo o que está acontecendo durante aquela cena, fecha a cortina, abre a janela, a porta bateu. Tudo isso são as rubricas. Esse é o nominho que a gente chama, essa orientação dentro do texto para que a cena aconteça, para que a cena seja montada. Ô tia Ju, mas rubrica não é quando a gente abrevia o nome assim que assina? Também tem esse nome. Mas no texto teatral, rubricas são todas aquelas observações que estão entre parênteses para nos orientar, para a gente conseguir fazer aquela cena da maneira como a pessoa que escreveu quer que a cena aconteça. Ah, entendi. Então é para que esse texto que é elaborado antes cumpra com tudo que o autor pensou para ficar bom. Exatamente. Então, no momento em que um ator e uma atriz vai tanto apresentar uma peça teatral ou mesmo gravar uma cena para uma novela, para um filme, para uma série, ela vai receber o texto dessa forma, bem estruturadinha. Então vai ter as falas de todos os personagens daquela cena e vão ter as rubricas, que é a forma como a pessoa que escreveu, né, o escritor daquele texto, quer
que aquela pessoa se comporte no momento da cena. Então, por exemplo, nós vamos criar uma cena agora e a pessoa que escreveu, vamos supor que foi Arthur que escreveu. Ele colocou assim: tia Radassa precisa estar sentada com um copo de café na mão. E ela fala, aí vem a sua fala. Então você vai precisar estar sentada com um copo de café na mão. E aí você vai falar. Então a cena tem que sair da mesma forma como o escritor pensou. Ah, muito bem. E aí, além de garantir que se cumpra a ideia original, também vai facilitar para a vida do ator ou da atriz, né, Tia Ju? Que ele já vai saber o que precisa fazer. Ele não precisa pensar, né, bolar uma coisa ali da hora. Ele já vai saber o que ele tem que fazer e ele vai desempenhar um papel melhor. É tudo pensado antes. Até porque quando esse texto teatral, né, ensinado ou filmado, o escritor coloca, inclusive, o local onde você vai estar em pé, onde você vai estar sentado, se você vai estar de frente, se você vai estar de lado. Todas essas observações vão entrar nas rubricas. Então é por isso também que quando a gente assiste a apresentação, a gente faz só a leitura da imagem, do cenário, da expressão e se atenta para a fala. Então isso também não ajuda só o roteirista, o autor, não ajuda só o personagem, mas ajuda também a plateia, o público que está ali de olho no que está acontecendo. Exatamente, inclusive a sensação do autor. Então, ele vai poder colocar entre parênteses na rubrica reconhecendo. Então, tia Juliana reconhecendo tia Radassa. Então, a minha expressão vai aparecer na rubrica tia Juliana chorando e olhando para a tia Radassa. Então, eu vou ter que aparecer na cena dessa forma. Não é interessante? Então, vamos nos atentar também a isso, que esse texto escrito, ele é feito para ser encenado. Percebem como todas essas características facilitam a encenação? Pois é. E aí vai poder ser tanto na peça de teatro, né? Quanto na novela, no filme, e enfim, que tia Ju já falou para vocês. E aí ele tem que apresentar também esses trechos que indicam como os atores devem se movimentar, que foi o que a gente acabou de falar, né? Quais emoções devem transmitir e ainda como essa cena vai poder ser montada. Então, esses textos teatrais geralmente vão apresentar também enredo, tempo, espaço e personagens, assim como outros gêneros que a gente estudou em trilhas anteriores. Então, se a gente for pensar no enredo, esse texto teatral vai poder ter ou não um narrador. Tem textos que têm narração, tem textos que os próprios personagens estão narrando, né? Então, é um narrador-personagem. Tem esses dois tipos. Vai ter tempo quando está acontecendo essa história. Século XXI, semana passada, quando o personagem era criança, esses marcadores temporais também irão aparecer no texto, né? O espaço, que é onde essa história está acontecendo, na escola, na rua, num clube, enfim, o espaço é onde está acontecendo essa história, no Rio de Janeiro, em Itabuna, né? E os personagens, que é o que a gente identifica com a maior facilidade no texto teatral, porque ele vem primeiro, né? E ele já vem marcadinho com o próprio nome e em seguida a fala dele do lado. Então, na hora que a gente bate o olho em um texto teatral, a primeira coisa que chama a atenção é o nome dos personagens, né? Um embaixo do outro, já com a fala. Não é isso, tia Rada? E também o fato de já vir destacado maior ajuda, porque imagine, tá ali os atores no começo ensinando que não gravaram ainda todas as falas. Então, ele precisa estar com o roteiro ali, né, com o roteiro teatral ou com o texto teatral em mãos, para já saber qual é o momento que ele vai falar. Então, não tá também de graça aí, está de propósito, como você mesmo falou. Tudo é muito pensado e calculado para poder auxiliar. Então, por isso vem logo assim, de cara. E, tia Ju, será que apenas atores podem ensinar? Porque nós temos, por exemplo, aquele livro O Fantasma
Mistério da Feiurinha, que vem o texto todo. Então, se, por exemplo, nós quisermos fazer a dramatização na escola, a gente pode? Claro que sim, claro que podemos. O texto ele é disponibilizado para que todos possam ensinar, para brincar, para aprender dessa forma, brincando, né, Tia Araça? Sim, que é o mais legal e o mais interessante. Com certeza. E dentro